Jesus. E embora tão importante foi a sua vinda e tão anunciado, o seu nascimento, não poderia haver mais descrição do que houve o nascimento do Senhor Jesus. Eu acho que todos sabem a repercussão que foi alguns dias atrás, quando nasceu o filho do príncipe Williams mesmo, né? E a sua, esqueci o título, Kate, né? Mas todos, acredito que todos ouviram a repercussão que foi. Foi uma coisa que eu acho que estava em toda a capa de revista, em todos os jornais do dia, enfim, foi muito comentado. Mas quando nós pensamos na importância, no valor da vinda do Senhor Jesus Cristo, e de quantas vezes ele foi anunciado, o seu nascimento foi tão discreto, houve tanta descrição que o mundo passou desapercebido. Porque poucos, mesmo de Israel, poucos esperavam a sua vinda. Poucas famílias esperavam a sua vinda. Eu não lembro a referência, mas diz que por 400 anos as vozes dos profetas ficou em silêncio. Mas como Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, vindo a plenitude dos tempos, ou do tempo, Deus enviou seu Filho. Gálatas 4, 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, vindo a plenitude do tempo. E conforme Isaías tinha já pronunciado, havia profetizado a seu respeito, que ele, como lá em Isaías 53, como raiz, como ele veio como renovo e como raiz de uma terra seca que não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Assim foi a sua vida. Eu não tenho muita certeza, mas parece que do seu nascimento, depois do seu nascimento, ele veio a público. Quando nós lemos ali em Lucas capítulo 4, versículo capítulo 4, que ele esteve no templo quando estava na sinagoga, quando lhe deram o livro da lei. E ele leu a respeito de si mesmo. Quando disse que naquele dia estava cumprindo-se aquela profecia. Capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas nesse mesmo dia, quando ele veio a público, os próprios, aqueles a quem ele veio salvar, eles mesmos já quiseram apedrejar. Então, não poderia ser a sua vida. Os evangelistas, não somente
Mateus, mas Lucas o chama de o filho do carpinteiro. Assim como Isaías havia dito que ele era um homem de dores e experimentado nos trabalhos, ou que sabe o que é padecer, em outra versão. Então, essa é a história do nascimento do Senhor Jesus Cristo, a história da sua vida. Uma vida que passou desapercebida pelo mundo da sua época, pelas pessoas da sua época, pelas autoridades, até mesmo por aqueles, pela sua nação, pelo povo a quem ele veio salvar. Sem lembrar da forma que Mateus apresenta o seu nascimento, o apresenta como rei. Tanto que nós não vemos, estava olhando o comentário, que nós não vemos a palavra manjedoura, o que quer dizer um coxo, no livro de Mateus. Não lemos a respeito dele ser envolto em panos, mas Mateus menciona a visita dos ilustres magos que o veio visitar e trazer seus presentes. E embora Mateus o apresenta como rei, ele não nasceu como tal. Ele não viveu como tal. E quando ele mesmo, em sintonia com o Pai, em plena sintonia com o Pai, ele, lá em Lucas capítulo 9, versículo 18, ele sabendo que era o tempo, que era chegado o tempo dele ir a Jerusalém. Ele disse, e Lucas escreve assim: aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ser assunto aos céus, manifestou em seu semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. Então nós vemos nisto e em outras referências a disposição do Senhor Jesus em cumprir a vontade do Pai, em que o plano do Pai, em que o plano para a nossa salvação fosse colocado em prática, ou seja, os dias dele subir a Jerusalém, a disposição do Senhor em ir a Jerusalém, para entregar-se voluntariamente pelos nossos pecados. Embora como homem, ele reclamou aos seus discípulos que a sua alma estava profundamente triste até a morte. E na sua oração ao Pai, ele pediu: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Essa oração e essa confissão que ele fez aos discípulos, ele fez como homem. Nós devemos lembrar que o Senhor Jesus, como homem, ele enfrentou a cruz. No entanto, ele disse que fosse feita a vontade do Pai. Então, essa é uma história, é um resumo muito pequeno da história do Senhor Jesus, que por fim ele se entregou à morte. E ele disse que ele tinha poder para entregar a sua vida e tornar a reaver. E ninguém podia tirar dele a vida, mas ele espontaneamente a dava. Ele tinha poder para dar e tornar a reaver. É um versículo que nós ouvimos hoje no momento da nossa adoração. E a sua morte talvez trouxe mais alvoroço do que o seu... Talvez não. Com certeza, a sua morte foi mais
trouxe mais impacto ao mundo, não somente às autoridades romanas, ao povo, à sua nação, Israel, a quem ele veio salvar, a princípio, mas ao mundo inteiro. E Mateus fala desse dia, talvez um dia que nunca houve igual e que nunca haverá, em que os próprios líderes religiosos